Presidente, muito obrigado pela primazia, a primeira entrevista que o senhor dá para a televisão como presidente em exercício. Imagino que o senhor tenha ficado muito emocionado de assumir a presidência da República depois de um longo período de trabalho no Exército Brasileiro, com muito êxito, né? O senhor é o primeiro general que senta na cadeira de presidente depois do general Figueiredo. Só que o senhor tem o respaldo popular agora, que tanto o senhor quanto o Bolsonaro foram eleitos, né, presidente Bolsonaro, né? Eu queria lhe perguntar qual é a importância para as Forças Armadas essa volta de um general, já que há 34 anos atrás os militares saíram desgastados depois de tanto tempo de regime militar. Roberto, mais uma vez a satisfação de estar conversando com você e com toda a tua audiência, né? Obrigado. Essa questão das Forças Armadas vem sendo debatido aí seguidamente, né? Eu acho que nós vemos, né, essa eleição do Bolsonaro e a minha, né, como um movimento de parcela expressiva da população brasileira na busca de valores, né, que ficaram perdidos em algum momento aí nos últimos anos. E, obviamente, as Forças Armadas sempre se apresentaram como uma instituição guardiã desses valores. Então, eu acho que essa é a grande motivação, né? E nós continuamos muito claro, deixando muito claro, que as Forças Armadas prosseguem, né, na sua missão constitucional, e hoje nós temos um governo liderado, né, por 2 militares eleitos pelo povo. Um híbrido e o senhor militar mesmo. Mas o presidente Bolsonaro, ele jamais perdeu os laços, né, com a comunidade militar, né? Sempre foi, digamos assim, o seu refúgio seguro, né? E é uma grande responsabilidade para o Exército, para as Forças Armadas estarem no poder nesse momento, né? É óbvio, né? Não pode errar, né? O nosso antigo comandante, né, General Vilas Boas, né, ele comentou isso durante algumas vezes. É óbvio que a população, ela enxerga, né, tanto o Bolsonaro como eu e outros, né, companheiros que estão no primeiro escalão do governo, como representantes do Exército, apesar de não sermos, né, mas não dá para dissociar essa imagem. E mais do que nunca a gente tem a convicção e a certeza que não podemos cometer erros. Claro. E o senhor, sendo um militar de carreira, né, com muitas atribuições ao longo de toda a história, de repente se torna presidente da República, né? Deve ter sido uma emoção muito grande, né? Não resta dúvida, né, que na noite de domingo, quando eu fui lá à base aérea para a formalidade do presidente Bolsonaro me passar o bastão, né, a gente faça pela nossa cabeça um filme, né, do que foi a vida, né, de pessoas que já não estão mais junto com a gente e que a gente não sabe o que diriam, não é, se estivesse nessa hora, né? O que é que elas diriam, o que é que elas pensariam. Agora, o senhor é um homem de espírito forte e agora acaba a sua interinidade, né, no final da semana. O senhor vai voltar, vamos usar uma linguagem futebolística, para o banco de reservas, vai ficar assistindo o jogo ali na frente do gramado, as caneladas, os erros, tudo. É duro ficar assistindo o jogo? Não, eu tenho a necessária disciplina intelectual, né, para entender o verdadeiro papel do vice-presidente. Eu respondi isso algumas vezes. O vice-presidente existe exatamente para dar segurança ao sistema, né, naqueles afastamentos temporários do presidente. Porque caso não houvesse, seria substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados de turno, que nem sempre seria alguém afinado com o presidente da República. Então eu entendo essa minha participação e, ao mesmo tempo, eu tenho procurado assessorar o presidente naqueles temas que ele tem me solicitado. Agora, durante a operação, o senhor não vai assumir, né? Mas nem durante digamos, a sedação do presidente? Olha, de acordo com a legislação, não está previsto isso, né? Nossa legislação é prever quando o presidente sai do país. Né? Essa incapacidade temporária, vamos colocar, enquanto ele estiver na cirurgia, não está previsto. Sim. Mas nós ainda vamos acertar esses detalhes, né? Claro. E até a ida do presidente no domingo a gente vê como é que vai ficar isso. Mas a visão clara é que ele vai ficar despachando lá de São Paulo. Perfeito. Nesses dias, quais foram as suas maiores preocupações? O que o senhor mais sentiu? O senhor acha que é mais urgente para o nosso país? Olha, a questão aqui, o presidente antes de sair, ele tinha deixado assinado, né, aquele decreto que é sobre a questão das fraudes, né, no sistema do INSS, que foi algo importante, né, para dar início àquilo que nós consideramos fundamental, que é a reforma do sistema previdenciário.
E, ao mesmo tempo, né, nós ficamos aqui simplesmente com aquelas atividades de rotina, até porque era um período pequeno esse de afastamento do presidente. Né? E foi isso que eu procurei fazer. Mas olhando o país assim, o que lhe chamou mais atenção como preocupação? 3 assuntos me chamaram a atenção, né, e que eu conversei com as pessoas responsáveis por isso. A questão da Venezuela, né, que depois a gente pode, né, levar mais adiante. A questão dos frangos, né, da Arábia Saudita ter denunciado alguns dos nossos frigoríficos não estando dentro, né, das especificações para fabricar e fazer a carne halal. O senhor acha que não foi uma questão política pelo fato de se falar da mudança de embaixada para Israel? Não, eu acho que não foi. Eu acho que foi uma mudança de visão. Eles querem produzir seus próprios, né, sua própria comida, né? Então eles estão pensando em reduzir as importações vindas do Brasil e apresentaram esse argumento que eu acho que depois a nossa diplomacia tem que restabelecer. E também, né, me preocupou, né, a questão do SISU, né? O sistema aí unificado, né, que as pessoas que realizam o Enem se inscrevem, né, para concorrer a alguma das universidades que foram ofertadas e tem um prazo, né? E aí a juventude estava com dificuldade para acessar e me pareceu às vezes que poderia estar havendo até algum tipo de invasão no sistema, tal a quantidade de acesso. Então foram os fatos que me preocuparam nesse período. E a questão do Ceará? A questão do Ceará vem sendo tratada pelo governo do Estado, né? O governo do Estado tomou aquela medida de convocar a reserva da Polícia Militar, e isso eu achei uma coisa importantíssima, porque nos fatos que nós tocamos sobre essa questão do sistema de proteção social do grupo militar, a gente sempre se bate que a reserva está para ser chamada. E ao fazer isso, o governador ele foi ao encontro aí de alguns argumentos que nós temos lançado. Então eu vejo que o governador está buscando debelar, está, né, com o apoio da Força Nacional, agora terá que ser resiliente. Assim como nós todos teremos que ser resilientes para enfrentar o crime organizado. Que está no Brasil inteiro, um perigo, né? Não é, a gente sabe muito bem, a nossa cidade lá no Rio de Janeiro, né, a própria São Paulo e outras capitais, né, no Nordeste também, no sul do país. E as medidas que serão tomadas breves serão anunciadas, é o trabalho primordial do ministro Moro e ele vem se dedicando a isso de corpo e alma. Presidente, falamos rapidamente da Venezuela, queria voltar. Quando a casa de um vizinho pega fogo, a gente sempre fica preocupado com a nossa casa, que o fogo pode se alastrar, né? Venezuela é nossa vizinha, tem uma grande fronteira com o Brasil, né? O senhor vê lá possibilidades de uma guerra civil? Hoje até um dos comentaristas aí que escreve, analistas que escrevem aí num dos nossos jornais, né, colocou alguns cenários possíveis e um deles era, né, a questão da guerra civil. Eu ainda julgo, né, que a grande missão que os outros países têm é oferecer uma saída para o Maduro e seu pessoal, né? Tem que ter um corredor de escape. Eu até citei outro dia que na Batalha de Lomas Valentinas, Caxias deixou um lugar para o Solano Lopes escapar. Então nós temos que deixar um lugar para o Maduro e sua turma escapar. É uma forma, digamos, aspas, elegante de deixar ele embora. Deixar ele embora e o país se reconstruir a partir daí. O perigo é ele resistir, né, e as Forças Armadas se dividirem, né? Esse é um perigo, né, mas eu acho que em algum momento as Forças Armadas venezuelanas elas terão que participar desse processo unidas. Unidas. Eu conversei com alguns diplomatas importantes, ex-embaixadores, que fizeram uma pequena ressalva dizendo, não, o Brasil realmente perdeu-se as condições, lá o Maduro perdeu as condições democráticas de governar, mas eles acharam que nós fomos um pouco assodados, quase como se fôssemos caudatários dos americanos. Como é que o senhor vê essa questão? Na realidade, né, Roberto, já aquela resolução do Grupo de Lima, né, ela já tinha sido uma resolução bem forte e a partir dali ela já considerava o governo do Maduro na ilegalidade, né? Então eu acho que nós simplesmente seguimos, né, o que o Grupo de Lima, integrado pelos nossos vizinhos aqui da América do Sul e outros países, né, já tinham previsto. Então eu não vejo que nós tenhamos sido caudatários dos americanos. Certo. Quando eu falei dos Estados Unidos, né, de um certo assodamento nosso, né, há uma preocupação dessa, digamos, o Brasil ficar muito voltado para os americanos, né? As Forças Armadas, mesmo o Itamaraty, sempre teve muito cuidado com isso, né? E esse chanceler tem essa visão muito trumpista, vou botar entre aspas aqui. Sim. Não lhe preocupa isso? Bom, Roberto, o que eu julgo é o seguinte, o nosso governo, né, manifestadamente, ele
comunga com os valores da democracia americana. Eu acho que esse é o ponto focal da questão. Né? E quais valores da democracia americana? É o império da lei, né? Os direitos humanos, né? É a liberdade das pessoas, né? É o equilíbrio entre poderes. Né? Então esses são os valores do nosso governo. Isso não significa um alinhamento automático a toda e qualquer posição, né, do governo dos Estados Unidos, até porque o governo muda. O que fica é o Estado. É o Estado. Presidente, eu queria voltar um pouco mais à questão do Ceará e do crime organizado, porque, claro, o ministro Moro que vai cuidar dessa área, né? Mas o senhor das Forças Armadas, as Forças Armadas têm muitas informações, né? Como o senhor acha que nós vamos ter que combater essa questão? Bom, Roberto, eu tenho um entendimento que o combate ao crime organizado, essas narco-guerrilhas, né, que eu até denomino, ele tem que ser traçado em 4 vetores. Né? Um vetor é o sistema prisional. Né? E o nosso sistema prisional é caótico, então nós vamos ter que reorganizar isso aí. O segundo vetor é a legislação. Né? Não é possível que a pessoa mate outra e, condenada a 27 anos de cadeia, com 5 anos vai embora da cadeia. Então a pessoa tem que ter medo, tem que entender que se matar alguém, ele vai passar bastante tempo na cadeia. Porque se não houver isso, ou seja, a imposição realmente da lei, uma democracia de massas como a nossa não funciona. Agora o senhor disse, inclusive, que a questão de liberar as armas não é uma política de violência, né? Antiviolência, né? Não é... Na realidade, ela é uma política de proteção. Cada um tem direito à sua proteção. Né? E o que o presidente liberou, né, aumentou a capacidade, foi a posse, né? A pessoa ter a arma na sua casa, né? Que é algo que muita gente ansiava e era uma promessa de campanha do presidente, ele cumpriu isso. Mas voltando aos vetores da tua pergunta, né? Eu toquei na questão da legislação. O terceiro vetor é o sistema policial, que ele tem que ser modernizado, investimento em tecnologia, né? Em armamentos mais sofisticados. Inteligência. Né? A tecnologia e a inteligência, elas caminham lado a lado. E o quarto vetor é a questão social. Não se pode deixar de investir, né, nessas áreas onde os bandidos normalmente se escondem, né, e você acabar com esse conceito de favela, de comunidade carente. Né, realmente aquelas pessoas terem direito a título de propriedade, porque a partir daí entrarão no sistema capitalista, terem rua, com casa, com número, com luz que eles pagam, paga menos, vamos colocar assim, mas paga. Né? E não todas as coisas que a gente vê hoje nessas comunidades. Presidente, a Folha de São Paulo fez uma extensa matéria hoje, inclusive de primeira página, do repórter Igor Gilov, falando que ele conversou com vários generais da ativa, almirantes, e que há uma preocupação muito grande em relação à questão do filho do presidente Bolsonaro, o senador eleito Flávio Bolsonaro. Há várias opções aí. Como é que o senhor está vendo essa questão? Roberto, eu tenho dito seguidamente, né, que essa questão pertence ao Flávio. Né? O Flávio é deputado estadual lá no Rio de Janeiro e os fatos todos estão ligados ao período desses mandatos que ele teve lá no Rio de Janeiro. Né? Até citei uma expressão que o Exército usa, que é o famoso apurundazo. Apurar e punir se for o caso. Que foi o que o próprio presidente falou. Então eu julgo que nós temos que esperar o trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em termos de investigação, né, e que depois siga os trâmites normais de qualquer processo judicial. Deixando claro, eu acho que o presidente também deixou isso claro, a lei é para todos. Em um começo de governo, isso cria sempre embaraços, né? Agora imagino voltando o Congresso a funcionar, tentativas de reformas, negociações, né? O que eu vejo também, né, Roberto, esse mês de janeiro só estava o Executivo, né, à disposição da nossa imprensa. Né? O Congresso, com pequenos flashes aí a respeito da disputa pela presidência das duas casas, e o Judiciário praticamente submergiu nesse período. Então, a partir da semana que vem, final da semana que vem, né, esse filme vai mudar, né? Teremos mais gente aí para a imprensa poder buscar notícias, né? Mais confusão na área, né? É óbvio. Isso faz parte, né, do sistema, né? Faz parte do sistema. Como é que o senhor está vendo as eleições nas duas casas lá? Tem alguma aposta? Não estou apostando, não. Existem aí 2 cabeças de chave que estão se lançando, né? E que parece, né, que estão fortes, estão fortes, mas a gente sabe que eleição só se revela depois que são abertas as urnas. Lá voto secreto, né? Voto secreto, né? O cara diz que vai votar, depois não vota, tem muita coisa aí.
As Forças Armadas, presidente, sempre tiveram uma visão estratégica do Brasil, né? Muitas vezes nacionalista, um certo pendor para o Estado. Agora nós temos um ministro ultraliberal, que é o Paulo Guedes. Como é que nós vamos conviver, nós, o governo, entre essas duas tendências? Roberto, dentro das Forças Armadas, né, tem espaço para todos, né? Então nós tivemos aí, buscando os exemplos nos governos dos presidentes militares, né? Tivemos um governo liberal, que foi o do presidente Castelo Branco, né? Com Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões tocando, mais liberais que esses dois, impossível. E tivemos o grande exemplo que é colocado sempre, o período do presidente Geisel, com uma visão mais nacionalista e estatizante, né? Eu acho que hoje predomina no seio das Forças Armadas o pensamento de que a democracia liberal, né, é o sistema que melhor se aprovém para o Brasil. Né? O Estado brasileiro não tem condições de resolver todos os problemas, ele tem que dividir, né, essa carga, né, seja com parceiros privados, seja com os demais entes da federação, né? Então é dessa forma que a grande maioria dentro das forças vê. Agora o senhor não vê o setor financeiro mandando no setor econômico e político? Olha, existem sempre essas ilações, né, e essas teorias, né? Sempre tem uma teoria da conspiração, algum complô que vai acontecer, né? Então é a banca internacional que está regulando a gente. Eu acho que nós temos plenas condições, né, de, como um país soberano, escolhermos o nosso caminho e enfrentarmos o que tiver que ser enfrentado. Agora, a globalização é um dado, né, é um fato da realidade, né? O doutor Ulisses sempre dizia, Sua Excelência, o fato. Né? E o nosso chanceler é antiglobalista, como ele fala, tal. Se bem que agora esteve lá no centro, na igreja, né, da globalização. Né? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo, o nosso chanceler é uma pessoa preparada, não resta a menor dúvida, é um homem que estudou, é um homem que tem conhecimento, e ele tem as ideias dele, né, que obviamente serão submetidas à decisão do presidente da República. Eu tenho a minha visão particular, né, o mundo perdeu suas fronteiras, né? E ao perder essas fronteiras, né, houve essa sinergia, essa verdadeira, né, vamos dizer assim, invasão cultural, né, econômica de um país em outro, essa disputa pelos mercados. Óbvio que tem gente que pensa que está havendo uma mudança nisso, nesse momento. Né? Inclusive tem um livro aí do Niall Ferguson, que chama A Grande Degeneração. Ele toca muito bem nesse assunto. Ele acha que o mundo ocidental está entrando num momento de baixa e o mundo oriental é que está subindo agora. Ele não deixa de ter razão, né? Porque a China, então, e a Índia também. Então a gente tem que olhar esses movimentos todos que estão sendo feitos e não estabelecer a priori, não, a minha rota é essa aqui. Né? Nós temos que entender mais o que está ocorrendo no mundo de hoje. Voltando para a questão interna, as reformas mais importantes, inclusive a mais importante talvez agora, da Previdência, né? Tem essa questão dos militares virem em segundo lugar. Muita gente acha dentro do próprio governo que elas deviam ser concomitantes, será mais fácil para lidar no Congresso, né? Queria saber a sua opinião. Olha, o presidente expressou, né, a situação, mas eu acho que ele não tocou por que as coisas ocorrem dessa forma. A medida, a PEC, né, a emenda constitucional, ela vai ter duas votações. Né? Então vai ter uma votação em primeiro turno, ok, votada, aí parte para o segundo turno. A nossa visão, a visão do grupo militar é que o nosso caminho é muito mais fácil. Então poderia acontecer o seguinte fato, se oferece, né, já a lei que corrige o sistema, né, de proteção social dos militares e reestrutura a carreira, essa lei é aprovada de imediato e o restante da reforma não passa. Sim. Entendeu? Então a dicotomia é essa aí. Quer dizer, os militares vão contribuir com a sua... Vão contribuir, obviamente, só é exatamente esse momento. Aprovado em primeiro turno a PEC, entra a lei dos militares. O senhor assinou nessa quinta-feira uma lei que muita gente diz, poxa, vamos censurar os documentos secretos, era só um grupo, agora todo mundo pode censurar durante 25 anos. Por que mudou, presidente? Isso é uma questão que a gente tem que equilibrar, né? Segurança, né, com a transparência necessária dos atos do governo. Nós não ferimos em nenhum momento a lei de acesso à informação. O regulamento da lei, que era o decreto que estava em vigor, ele era muito mais draconiano e engessava, tornava burocrático a questão própria, não só de você dar um grau de sigilo a um documento, como principalmente você desabilitar aquele grau de sigilo pelas comissões que haviam. Então ficava tudo concentrado na mão do ministro, que
que acabava atrasando os trabalhos. Então, agora terá maior rapidez para, né, não só colocar o próprio grau de sigilo, mas como também para levantar esse grau de sigilo. E eu também digo aqui, Roberto, e é importante que as pessoas saibam, né, essa questão da proteção da segurança, né, as senhores imaginem, eu estou trabalhando num rascunho da medida da emenda constitucional da reforma da Previdência. Estou fazendo o rascunho. Termina o dia. Esse rascunho tem algum grau de sigilo? Eu posso deixar ele solto por aí? Você está fazendo assim? Vai ser assim na mão ou vai ser no... Não, né? Então, tem que haver um grau de sigilo para esse documento que será levantado imediatamente quando ele for. Sociedade ficou a transparência dele, a publicação dele. Então, é uma questão de proteger algumas coisas para o Estado. Eu até vou fazer um elogio aqui, porque eu tenho conversado com muitos colegas e todos muito impressionados com como os militares estão sendo muito... Todos os generais, quando o jornalista fala, todo mundo atende, conversa, houve uma mudança de geração, né? Agora, o senhor acha que esse é um governo militar ou militarizado? Não acho que nem seja um governo militar nem militarizado, Roberto. O presidente ele procurou escolher as pessoas mais capacitadas para os diferentes cargos, né? Colocou alguns generais, né, numas funções que normalmente não eram de generais, mas outras, eu não vejo, por exemplo, o GSI, sempre foi, né? O Ministério da Defesa, também o a da Defesa eram civis, né? Mas o próprio presidente Temer já tinha mudado, né? Isso aí já tinha colocado um general. Mas o Temer era um governo mais fraco. Né? Mas o que eu vejo é que colocou o Santos Cruz na Secretaria de Governo, pela capacidade dele, o Almirante Bento pelo conhecimento na área de Minas e Energia, e os outros militares que existem, é gente que já estava na reserva, como o Tarcísio, né, que é da Controladoria Geral da União também, já tinham passado em concurso, são pessoas altamente técnicas, capacitadas. O nosso grande general Vilas Boas, seu amigo, né, que acaba de sair do Exército, fez um belo discurso no final, inclusive achei muito bonito ele agradecer ao Temer, a Dilma. Fez uma coisa assim muito de junção né? O Brasil acho que tem que acabar com essa divisão, né? Faz parte da boa educação, né? A gente pode não concordar com as ideias, mas você não precisa desqualificar as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, presidente, o exercício da política sem o pensamento é o exercício da mediocridade, né? Dá tempo de pensar nessa engrenagem louca aqui de Brasília? Olha, por enquanto eu tenho tentado pensar, Roberto. Né? Tenho tentado continuar com as minhas leituras, porque eu considero que as leituras de diferentes autores são que te abrem, né, para o mundo e te dão outras visões. Né? Mas realmente tem esses primeiros momentos, o tempo tem sido exíguo. O senhor está sentindo mais falta? Mais falta do voleibol na praia. Caminhar na praia. Também, é muito bom. Perde a liberdade, né? Agora eu ando cercado por todos os lados, eu sou uma ilha. Agora, o senhor, presidente, alguém me disse, algum amigo seu, que o senhor detesta alho, né? Exatamente, pelo amor de Deus, não me convidem para comer qualquer coisa que tenha alho. Eu conto uma história sempre, eu servia no Comando Militar da Amazônia, não vou citar o nome do nosso comandante, um oficial general fantástico, fabuloso, mas ele na hora do almoço comia alho puro. E todos os coronéis, para ficarem bem com ele, também comiam alho puro. Aí era impossível despachar com qualquer uma dessas pessoas da parte da tarde, né? Tinha que ir com a cruz de vampiro lá. Então fica aqui um recado, quem convidar o presidente Mourão para almoçar ou jantar, sem alho. Presidente, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com o senhor, espero que voltemos a novas conversas. Prazer foi meu, muito obrigado, Roberto, por ter tido essa oportunidade para transmitir alguns dos nossos pensamentos. Obrigado. Aquela sua palavra ali do Flamengo contra o Botafogo foi para pegar o Bolsonaro, né? Não, aquilo foi para pegar o Fernando. O Fernando? O Fernando é botafoguense. Como é que estão as intrigas aí do senhor com o Bolsonaro? Nada.